Graça e paz, bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória todos os dias. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade de meditar na sua poderosa palavra, a Bíblia Sagrada. A leitura bíblica diária de hoje está localizada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo de número 3. Atos 6, versículo 3 diz assim: poderosa palavra do Senhor. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Glória a Deus, louvado é o Senhor Jesus. Na igreja, nos primórdios, assim como na igreja nos dias de hoje, existia uma necessidade na questão básica, na questão social, e existe também nos dias de hoje. Naquela época da igreja, nos seus primórdios, as viúvas, elas haviam uma necessidade de alimento, do sustento diário para a sua vida, para muitas vezes a vida dos seus filhos, que havia perdido o esposo, e ali era um momento de dificuldade, porque as mulheres, elas não trabalhavam, quem trabalhava eram os maridos, esposos. Era uma cultura daquela região, dessa época da história, e os homens de Deus, os patronos da igreja, os apóstolos, os discípulos, eles se reuniram e fizeram um concílio. E ali ficou determinado para escolher pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação, para poder trabalhar na obra social, para poder atender essa necessidade da igreja, porque há uma necessidade da igreja não só na parte espiritual, mas também no tocante à questão da sobrevivência das pessoas, porque nós somos sujeitos a intempéries dessa vida. Nós podemos, em algum momento da nossa vida, nos vermos em situações adversas na área material. Podemos, de repente, estar sem trabalho, e sem trabalho falta dignidade, porque como que nós vamos comprar o alimento para o dia a dia, o básico? Mas Deus é um Deus da providência. O Senhor, Ele trabalha na vida de homens e mulheres para poder atender essa necessidade da igreja, que era lá no princípio e que continua sendo nos dias de hoje. Mas essas pessoas que estão na frente desse trabalho, elas têm que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas de oração, pessoas que meditam na palavra de Deus, que aplicam a palavra de Deus, todo o ensino na sua vida, e passa a viver uma vida pautada na palavra de Deus. Somente dessa maneira a pessoa ela pode servir a Deus, se ela estiver na companhia do Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver atuante na vida dessa pessoa. Este é o corpo de Cristo, essa é a igreja do Senhor, que atende todas as demandas que se apresenta, nos dias, que se apresenta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. As adversidades dessa vida, elas são supridas por homens e mulheres que trabalham na obra do Senhor, que trabalham para a igreja do Senhor, que está inserido nessa igreja, nesse corpo de Cristo, que é um membro atuante, um membro vivo, alguém que está trabalhando para Deus e tem a presença de Deus, porque só faz parte do corpo da igreja de Cristo realmente um membro sadio, um membro que é nutrido pela seiva que é o Espírito Santo. Assim como uma árvore é nutrida pela seiva, que leva o alimento, os nutrientes para toda esta árvore, para que ela cresça, ela se fortaleça, ela seja uma árvore frutífera. Assim também é o corpo de Cristo. Este membro precisa ser guiado pelo Espírito Santo, precisa estar cheio do alimento espiritual que vem da graça de Deus para nossas vidas. Então, quando há uma necessidade na igreja, Deus vai sempre preparar homens e mulheres para trabalhar nestas funções, para atuarem neste órgão vivo que é a igreja do Senhor,
E assim nós vamos fazendo a obra de Deus e a igreja ela vai sendo edificada e fortalecida com a presença do Espírito Santo, fortalecendo e dando a dinâmica para que esses órgãos, para que os membros da igreja, eles sejam membros funcionais que venham atuar e atender essa demanda da igreja. E que o Senhor continue nos abençoando todos os dias, fortalecendo a sua igreja. Shalom.